Tenho amores desse lado da vida que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. E sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou dois em um. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Tenho amores do outro lado da vida que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com um amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho meu guardião, e ter um amigo anjo inspira paz, oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente, vai. Fazer amigos é ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre, é fiel. Canções de amizade ecoam na eternidade, seguem semeando paz, não são esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Eu tenho um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu Senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho, a amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos é ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizades vão pela eternidade, sempre semeando paz, serão esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito, mais que diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindo nessa usina de fazer amigos. Eu vou partir pra um mundo bom, sem
brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será nosso lema. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. A vida é bem melhor quando olhamos pra dentro de nossos corações, trazendo o perdão e a esperança, compreensão será nosso lema. Trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor. Vou lutar, trabalhar, reparar o mal que fiz em épocas longínquas, de um passado que ficou pra trás. Nada mais vai frear a vontade de alterar os rumos dessa estrada, conduzir-nos todos ao amor, e a paz será nosso lema. Será nosso lema. A paz será nosso lema. Quando consigo olhar um pouco além de mim, já não me sinto só, já não me vejo mais como um estranho em meu próprio ninho. Me permito perceber esse amor que não se vai jamais. Entrego a minha vida ao Pai do céu. Em todos os momentos eu posso perceber que está sempre a meu favor o que acontece aqui. E isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino nesse dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus. Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai, onde o orgulho não existe mais. Imagino neste dia, entendendo meu sofrer, minha maior alegria será servir a Deus.
quando consigo olhar um pouco além de mim. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor que nunca vai nos separar. Amor, amor que nunca vai nos separar. Seja na terra ou nas águas do mar, na pureza do ar, com você, amigo. Onde estiver, sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão, sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Senhor, aqui estou a te pedir por todos que buscam e querem ser felizes sem mesmo perceber que a felicidade está em você. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão. Senhor, aqui estou a agradecer por tudo que fazes pros nossos corações poderem compreender que a libertação só nossas ações podem trazer. Pelos que sofrem perseguição, pelos que vivem a perseguir, pelos que choram em aflição, pelos que causam o pranto do irmão, pelos que sofrem perseguição, pelos
Olá, pessoal! Mais uma vez o ano voou, né? Um ano diferente. Vocês já perceberam como nós estamos pertinho daquele encontro que a gente tanto espera e que a gente tanto ama? É verdade. Estamos falando do ENEF 2021. Vocês pensaram que não ia acontecer, né? Conta para eles, Marcília. Conto sim, Vera. Vai acontecer em fevereiro, nos dias 13, 14 e 16. A gente vai ter o nosso primeiro ENEF virtual. E é para toda a família. E vamos ter muitas novidades, hein? E todos os núcleos da nossa região vão estar reunidos formando um grande núcleo. Em breve a gente tem mais informações, hein? Fiquem atentos e até mais, pessoal. Porque... Até mais. Juntos! Nós somos ENEF! Boa tarde, irmãos queridos. Como vão vocês? Espero que estejam bem. Mais um ano se iniciando e a gente aqui rogando a Deus que nos ampare, continue nos amparando, né? E que esses amigos trabalhadores queridos da Casa de Miguel também permaneçam ao nosso lado, nos fortalecendo e nos conduzindo, né? Então, hoje nós vamos ter mais um estudo. Vamos ter o Evangelho no capítulo 23, do item 14 ao 18. É uma continuidade da estranha moral, onde o título é Não Vim Trazer a Paz, mas a Divisão. E quem vai nos falar sobre esse tema é a nossa companheira Marcília. Temos também o Livro dos Espíritos nas questões 928 a 933. Vem falando das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidade relativa. E quem vai nos falar hoje será a nossa companheira Fátima Bahia. Sintam-se todos amparados, todos envolvidos nas vibrações, todos nós, né, envolvidos nessas vibrações que sempre nos confortam. Uma boa tarde para todos nós e que a gente possa usar desses ensinamentos na prática do nosso dia a dia. Fiquem com Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 17. Por Cristo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Está na Epístola de Paulo a Filemon. Enviando Onésimo a Filemon, Paulo, nas suas expressões inspiradas e felizes, recomendava ao amigo lançasse ao seu débito quanto lhe era devido pelo portador. Afeiçoemos a exortação às nossas necessidades próprias. Em cada novo dia de luta, passamos a ser maiores devedores do Cristo. Se tudo nos corre dificilmente, é de Jesus que nos chegam as providências justas. Se tudo se desenvolve retamente, é por seu amor que utilizamos as dádivas da vida e é em seu nome que distribuímos esperanças e consolações. Estamos empenhados à sua inesgotável misericórdia. Somos dele e nessa circunstância reside nosso título mais alto. Por que então o pessimismo e o desespero, quando a calúnia ou a ingratidão nos ataquem de rijo, trazendo-nos a possibilidade de mais vasta ascensão? Se estamos totalmente empenhados ao amor infinito do Mestre, não será razoável compreendermos pelo menos alguma particularidade de nossa dívida imensa, dispondo-nos a aceitar pequenina
pequenina parcela de sofrimento em memória de seu nome, junto de nossos irmãos da terra, que são seus tutelados igualmente? Devemos refletir que quando falamos em paz, em felicidade, em vida superior, agimos no campo da confiança, prometendo por conta do Cristo, porquanto só Ele tem para dar em abundância. Em vista disso, caso sintas que alguém se converteu em devedor de tua alma, não te entregues a preocupações inúteis, porque o Cristo é também teu credor e deves colocar os danos do caminho em sua conta divina, passando adiante. Querido Mestre Jesus, te agradecemos por tudo que temos, pela oportunidade que estamos tendo de estarmos reunidos na casa de Miguel. Te pedimos perdão pelas vezes que somos incoerentes, inconsequentes e não notamos o teu amor por nós. Rogamos a Ti a presença e o envolvimento da falange trabalhadora do Centro Espírita Miguel, que Miguel, Catuíte e todos os trabalhadores responsáveis pela reunião pública da tarde de hoje possam envolver a todos nós que estamos reunidos em Teu nome, Jesus. Que as vibrações de paz e de amor possam iluminar a toda a humanidade. Ser conosco hoje e sempre. Graças a Deus, te pedimos permissão para iniciarmos a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja. Boa tarde a todos. Hoje nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, na parte 4, das Esperanças e Consolações. Capítulo 1, das Penas e Gozos Terrestres. E o item a ser estudado hoje é Felicidade e Infelicidade Relativas. As perguntas de 928 a 933. Pergunta 928. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos esta vocação? Resposta dos Espíritos. Assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. Pergunta 928A. Acharias, então, justo que o filho de um homem altamente colocado da sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Resposta dos Espíritos. Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não as aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc.
No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual, reside indubitavelmente uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Se nós observarmos bem, nós não somos bons naquilo que nós não gostamos, né? Aquilo que a gente gosta de fazer, a gente se aprimora, a gente dedica maior tempo, porque a gente se sente feliz de estar realizando aquela tarefa. Por isso que tem a diferença de quando você escolhe uma profissão que você tem o amor, você tem aquele talento por aquela área, né? De quando você é colocado ali por imposição ou por alguma situação. Nos relacionamentos que a gente tem, namoro, noivado, casamento, a gente pode optar, às vezes, por nos separarmos daquela pessoa com que a gente não está tendo a convivência do jeito com que a gente gosta, daquela forma que a gente não é feliz. Mas já no caso das profissões, a pessoa se forma e depois de 20 anos, 30, ela repara que não é aquilo que ela queria. Aí ela tem ali uma grande decepção por estar dedicando tanto tempo àquela tarefa que ele não tem a mínima vontade de fazer, né? E com isso ele se decepciona, né? Aí ele fica perdido, sem saber o que fazer. E aí fica desesperado, né? Já não consegue mais, se aquela profissão dá um status, ele já não consegue mais se desvencilhar daquilo, porque como ele poderia largar aquela profissão que dá status, que dá dinheiro, e de repente trabalhar numa carreira mais humilde, né? Ia se sentir humilhado perante as pessoas de estar fazendo isso. E aí é o que Kardec chama a atenção aqui, que ele fica desmotivado, decepcionado, desesperado, sem saber o que fazer, sem fazer bem aquilo que ele escolheu como profissão, e aí ele se entrega, às vezes, ao suicídio, né, para escapar daquela situação. Ele aqui toca no suicídio, a gente deve sempre lembrar que temos sempre escolhas, que a gente tem sempre a oportunidade de recomeçar, né, de fazer diferente em nossas vidas, e que a escolha para a gente deve ser essa escolha, dessa busca da felicidade, que a gente deve ir atrás da felicidade. Então, que se de uma forma ou outra eu me decepcionei, né, eu tenho um outro dia que eu posso estar revertendo essa situação, que eu possa estar fazendo diferente. E a gente vê tanta gente aí que se reinventou, né? Que passou por dificuldades, e daquela dificuldade ela criou uma nova oportunidade de vida e que ela conseguiu se superar e ela conseguiu vencer. Então é o que a gente fala, é o convite da doutrina espírita, que a gente sempre dê oportunidade para a vida, para a nossa vida e para a vida dos outros, né? Que viver é bom, que viver é melhor. Pergunta 929. Pessoas há que, baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partidos devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Resposta dos espíritos. Nunca ninguém deve ter a ideia
de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível. O seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Deus nos deu a vida para que a gente cuide do nosso corpo, para que a gente faça a manutenção do nosso corpo, para que a gente ame essa criação, né? Para que a gente consiga, através das nossas escolhas, transformar o mundo que está à nossa volta, transformar as nossas vidas. E o trabalho é uma ferramenta que muito nos ajuda, porque ele dignifica a nossa vida. É através daquele trabalho que você consegue manter o sustento ali da sua família, que você consegue gerar renda para a sua comunidade, que você consegue gerar renda para o seu país. Então, todo trabalho é importante. Jesus, que andou entre os simples, sempre valorizou aquele trabalho dos mais simples, porque ele sabia que era importante aquele trabalho naquela comunidade. Então, que a gente valorize o trabalho e valorize a oportunidade que se tem de trabalhar, a saúde que se tem, o sol que brilha, a chuva que cai, que nos ajudam a levar esse trabalho adiante. Pergunta 930. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe proporcionasse meio de viver, embora deslocando-se da sua posição. Mas entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequências de moléstias ou outras causas independentes da vontade delas? Resposta dos Espíritos. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Numa sociedade organizada, segundo as leis de Jesus, ninguém deixaria um irmão seu desprovido daquilo que tivesse necessidade. Todos se olhariam como irmãos, filhos de um único Pai, praticando a sua lei de amor e de igualdade. Então o mundo seria organizado de outra forma, diferente do nosso. Todos trabalhariam para o bem comum e todos desfrutariam desse bem comum. Como organização social criteriosa e previdente, ao homem só por culpa sua pode faltar o necessário. Porém, suas próprias faltas são frequentemente resultado do meio onde se acha colocado. Quando praticar a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. Ele pede para ver na questão 793. Questão 793. Por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções. Porque vos alojais e vestes melhor do que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonra e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então, serei apenas povos esclarecidos que hão percorrido a primeira fase da civilização.
E Kardec aqui mais uma vez, né, vindo com essa pergunta, querendo saber realmente o que a gente está colocando dentro do nosso coração, né? O que eu estou fazendo com toda a doutrina espírita que eu estou recebendo? Se eu não reformulo as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, né? Ele chama atenção aqui para o nosso orgulho, que a gente ainda traz muito orgulho, achando que porque estudou bastante, não possa fazer uma tarefa mais humilde, né? Então, enquanto a gente tiver com esses preconceitos sociais, se achando ainda que é o máximo e que o outro é diferente de nós porque não teve as mesmas oportunidades ou porque não aproveitou da mesma forma, a gente ainda vai continuar vendo irmãos nossos morrendo de fome, né? Os nossos irmãos ainda vão morrer de fome, porque a gente ainda está muito distante de um planeta que realmente siga as leis de amor de Jesus. Questão 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Respostas dos espíritos. Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser a felicidade muitas vezes ocultas pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao teu pensamento, direi que as classes a que chamais sofredoras são mais numerosas, por ser a terra lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz aí, e ela lhe será o paraíso terrestre. Não podemos esquecer que o conforto material nem sempre é sinônimo de felicidade, e que a falta deste não é sinônimo de infelicidade. O que a gente tem que ter em mente é que estamos num planeta de provas e expiações e que o nosso papel fundamental aqui é evoluirmos, é nos tornarmos melhores do que fomos ontem e ajudar ao nosso próximo a também fazer essa transformação. Mas quando a gente olha, né, a gente ainda acha que tem muita gente sofrendo. Mas isso é uma oportunidade que a gente tem para poder ajudar os nossos semelhantes. Que a gente possa realmente olhar com generosidade, com candura, a todos aqueles que têm alguma necessidade. Eu sempre lembro, né, quando fala de pessoas sofrendo muito aqui na face da terra, daquele chamado de Jesus, né, de convidar os pobres e estropiados. E quem aqui na terra que de alguma forma não é, né, necessitado de algo? E quem é que não está sendo chamado a todo momento por Jesus para sair dessa situação, né? Kardec não falou aqui para gente não desanimar, para a gente lutar pela vida, para a gente trabalhar e para a gente estar sempre cuidando uns dos outros, para que a vida seja melhor. Acho que se a gente começar a fazer o que Jesus nos pede, a gente de alguma forma já vai sentir o coração mais aliviado, né? A mente mais tranquila. Pergunta 932. Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Respostas dos espíritos. Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. Aqueles que ainda são
maus, né, que ignoram a lei de amor, né, de caridade, eles ainda não conhecem outro caminho, né, não sabem outra forma de fazer a transformação das suas vidas. Eles acham que agindo daquela forma, eles vão conseguir ser felizes da forma que eles desejam. Mas os que já são bons, eles já sabem que não podem violentar consciências, que não podem violentar corações. Então, eles vão agindo de forma cautelosa, de forma mais tranquila, esperando a nossa vontade de transformação. Mas nós vamos chegar ao tempo que a Terra, ela vai ser transformada. Então, muitos de nós seremos bons, estaremos aqui ajudando no trabalho de melhorar, de transformar o nosso planeta. Muitos já estão fazendo isso e futuramente a gente espera em Deus que muitos de nós também consigam fazer calar as más tendências, né, e realmente atender ao chamado de Jesus. Pergunta 933. Assim como, quase sempre, é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Resposta dos Espíritos. Mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, são torturas da alma. Kardec vem chamando a atenção aqui para a gente, para a inveja e para o ciúme, né? Nós sabemos que nós temos sofrimentos muitos nesse planeta, mas se a gente quer começar a mudar lá nas nossas vidas, se a gente quer começar a melhorar, a gente tem que banir da nossa alma esses sentimentos. Não sei nem se a gente pode chamar de sentimento, né? Tirar de vez essa paixão, né? O ciúme e a inveja, né? Porque de alguma forma eles vão aos poucos dificultando a nossa caminhada. São sentimentos que não deixam com que a gente se eleve, nos trazem sempre para um nível inferior. Se a gente já tem a certeza do que a gente quer, da onde a gente quer colocar o nosso tesouro, que a gente trabalhe esses nossos sentimentos, né? Que a gente possa aos poucos ir minimizando esse mal que trazemos, né? Se a gente não tem o ciúme e a inveja, a gente ainda pode trazer o orgulho, a vaidade, a maledicência, né? Que se a gente for olhar de uma forma geral, vai bater com essa parte da inveja e do ciúme. Por isso que Kardec separa aqui, né, essa última pergunta, falando, né, de como a gente já pode ser feliz. Mas para a gente ser feliz, a gente tem que começar a construir as nossas vidas pautadas na felicidade, né? Nós somos construtores da nossa felicidade e da nossa infelicidade. A todo momento nós fazemos escolhas. E através da doutrina espírita, a gente tem a clareza para a gente poder refletir sobre as nossas atitudes, sobre o que a gente faz a cada dia, né? E combater no bom combate. Combater não ao outro que está ao nosso lado,
mas combater as nossas próprias dificuldades, para que a gente se melhore e assim a gente possa entender o outro de outra forma. Que Jesus nos ampare, que Maria Santíssima nos envolva com seu manto de luz e que esse novo ano que se inicia seja um ano que a gente traga nos nossos corações a paz, a tranquilidade e a caridade para com todos. Que assim seja. Graças a Deus. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasma que lhe não dão tréguas e o perseguem até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem ardendo em contínua febre. Será essa uma situação desejável? E não compreendeis que, com as suas paixões, o homem cria para si mesmo suplícios voluntários, tornando-se-lhe a terra verdadeiro inferno. Olá, boa tarde a todos, companheiros, companheiras, tudo bem com vocês? Então, vamos retomar o estudo do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, né? Após essa semana de Natal, de Ano Novo. Graças a Deus estamos aqui novamente para o nosso estudo, porque Jesus continua contando conosco, né? Na divulgação da Boa Nova. E hoje a gente vai conversar sobre o capítulo 23, Estranha Moral, nos itens 14 a 18, em que Kardec trata do seguinte tema: eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Quem falou isso foi Jesus. Vamos ver o que Kardec traz para a gente. Bem, Kardec inicia esse item 14 falando da doutrina de Sócrates. E ele faz o seguinte questionamento: por que a doutrina de Sócrates não prevaleceu em sua época, em meio a um dos povos mais inteligentes da Terra? Primeiro vamos relembrar, né? O que era a doutrina de Sócrates? A gente já ouviu falar que Sócrates foi o precursor da ideia cristã, né, e do espiritismo. A gente tem aqui no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez aqui o resumo da doutrina de Sócrates. Tudo que ele falou e Platão escrevia, né, ele já falava sobre que o homem era uma alma encarnada, ele já falava princípios da reencarnação, ele já falava de uma certa forma dos anjos guardiães, dos espíritos protetores, do princípio da reencarnação, né? Já falei. E ele também falava princípios da caridade, que nunca se deve devolver com injustiça a injustiça recebida. Falava que é pelos frutos que se reconhece a árvore, que a riqueza era um grande perigo, que é muito mais fácil nós percebermos as falhas nos outros do que em nós mesmos. Falava de cuidar bem do corpo,
Enfim, tem mais outras coisas aqui. Então, por que essa doutrina que Sócrates já falava isso há 500 anos antes de Cristo, né? Por que a doutrina de Sócrates não prevaleceu na época dele? Isso foi lá em Atenas, na Grécia. Lá era o berço cultural do mundo, né? Local dos grandes filósofos, grandes pensadores, poetas, músicos. Por que isso não floresceu lá? Aí Kardec nos coloca aqui, é que não chegara o tempo. O paganismo ainda não se desgastara. Cristo recebeu sua missão no tempo apropriado. O que era o paganismo? Os gregos tinham muitos deuses, né? Lembra da mitologia grega, né? Era Apolo, Zeus, Afrodite, Poseidon, etc, etc. Eram muitos e muitos deuses. Eles não eram um povo monoteísta, né? Eram politeístas. E essas ideias de caridade, né? Não pegaram mesmo no meio deles. Afinal, não basta ter uma inteligência suprema, né, para que esses ensinamentos toquem o coração das pessoas. Isso nos faz lembrar, rapidamente, de uma passagem de Paulo de Tarso, né, que depois que ele se converteu e começou a fazer aquelas viagens, né, para divulgar a boa nova do Cristo e fundar igrejas, ele tinha um sonho que era visitar Atenas. Porque por todos os lugares que Paulo passava, ele era apedrejado, ele era açoitado, ele era preso, batiam nele, mandavam ele embora. Mesmo assim, ele fundava uma igreja. Ele plantava umas sementes, né? E ele tinha esse sonho, porque ele foi educado, né, com professores gregos. Então ele queria ir lá, ele achava que lá em Atenas, por ser um dos povos mais inteligentes do mundo naquela época, a boa nova seria aceita assim e compreendida plenamente. Então Paulo vai a Atenas, né, e tem a oportunidade de falar para todo mundo. E faz aquele discurso bonito. Quando ele acaba, os atenienses estão rindo e debochando dele. Chamaram ele de louco, de mendigo e tal e tal. Emmanuel diz que Paulo chorou copiosamente. Foi o único lugar que ele foi, a única cidade que ele visitou, que ele não conseguiu tocar um coração, nem fundar uma igreja. E depois ele diz que compreendeu por que Jesus escolheu a Galileia, né, para plantar as sementes do Evangelho. Por que ele preferiu cooperadores humildes e simples do coração. Como Kardec colocou, Cristo recebeu sua missão no tempo apropriado. Bem, Kardec então inicia o item 15 dessa forma. Infelizmente, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. É fato constatado que as guerras religiosas foram as mais cruéis e fizeram mais vítimas que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram mais atrocidades e atos de barbárie. Os adeptos do Cristo não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre.
Mas por que todas essas guerras religiosas? Por que eles não se entenderam? Se Jesus apenas falava do amor ao próximo, do perdão. Por que será? Vamos fazer uma viagem no tempo e retornar lá para o início, depois de Cristo. Cristo morreu no ano de 33, né? E depois desse ano, nós sabemos das lutas ásperas dos apóstolos, né? Na divulgação da Boa Nova, né? Na luta de Paulo para fundar as igrejas, da perseguição que os apóstolos sofreram, os apóstolos e os novos convertidos, né? Os simpatizantes do cristianismo nascente. Todos os apóstolos, com exceção de João, foram brutalmente assassinados. Porque a perseguição dos judeus continuava, né? Lá para o ano de 50 e pouco, 54, um imperador romano chamado Nero, né? A gente já sabe um pouquinho da história dele. Depois que ele organizou, né, de colocar fogo em Roma, a história não comprova, né, que Nero tenha colocado fogo em Roma. Mas Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, nos informa que realmente foi Nero quem colocou fogo em Roma. Ele queria reconstruir algumas partes da cidade, e aí ele iniciou esse incêndio. Ele só não imaginou que o incêndio ia durar uma semana e ia destruir Roma inteira. Depois que estava tudo destruído, Nero apareceu e teve a infeliz ideia de dizer que os culpados pelo incêndio eram os cristãos. E daí em diante começou a perseguição dos romanos aos cristãos. Aqueles que não renunciavam ao Messias, né, ao Deus, porque os romanos achavam que os cristãos tinham que adorar os mesmos deuses que eles. Quem não abjurasse era entregue aos circos romanos, né? E havia várias penas de morte brutais, né? Que não vale nem a pena mencionar. E assim os cristãos foram perseguidos, suas casas destruídas, seus bens confiscados, e com alguns períodos mais ou menos de calmaria, isso tudo durou até o ano de 300 e pouquinho, quando um imperador romano chamado Constantino, em 313, ele publicou um edito, chamado Edito de Milão. E ali ele proibiu a perseguição aos cristãos e devolveu as propriedades a eles. Por que ele fez isso? Uma parte da história conta que Constantino se converteu ao cristianismo, né? Que ele teve um sonho com uma cruz e tal. Mas a outra parte da história conta que ele, muito esperto, muito inteligente, quis tirar proveito da situação, porque ele percebeu que não adiantava perseguir e matar os cristãos, que eles continuavam se multiplicando. A crença continuava viva,
né? E muitos romanos também já haviam se convertido ao cristianismo. Então ele decide parar de perseguir os cristãos e em 325 ele organiza um encontro de centenas de bispos das igrejas, bispos, papas, representantes, e ocorre o famoso Concílio de Nicéia. E nesse concílio, que ele reúne todo mundo, eles ali decidem o que é certo, o que é errado, decidem quais evangelhos vão entrar no Novo Testamento, decidem que Jesus e Deus são a mesma pessoa, decidem sobre a Santíssima Trindade, decidem sobre a data da Páscoa, etc, etc. Então, ali é um marco assim do final do cristianismo primitivo. Porque a partir dali, quando ele une religião com Estado, né, a igreja passa a ser católica, apostólica e romana. Então, valores materiais são colocados em primeiro lugar, terras, títulos, riquezas, vestuários, e ali o cristianismo perde toda a sua característica dos primeiros tempos, né? Isso em 320 e pouco. E assim foi. Lá para o ano de 570 e pouco, encarna na Terra uma criatura chamada Maomé. Maomé, no ano de 600, ele funda o islamismo. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele fala o seguinte: o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz. Por que ele falou isso? Porque para os muçulmanos, Jerusalém passou a ser a terceira cidade sagrada para eles, né? Eu estou resumindo, tem muita coisa aí no meio, né? Então, eles invadiram e tomaram Jerusalém. Lá pelo ano de 1090 e pouco, o Papa organizou uma invasão a Jerusalém, né? Juntou cristãos, soldados, camponeses, trabalhadores, e formou a primeira cruzada. Tinha mais de 50.000 soldados armados, que se intitulavam Soldados do Cristo. O que eles fizeram? Invadiram Jerusalém, mataram todos os muçulmanos, né? Só que um tempo depois, os muçulmanos voltaram, invadiram Jerusalém novamente, mataram todos os cristãos. Aí depois organizou-se a Segunda Cruzada. Os cristãos iam até Jerusalém, matavam todos os muçulmanos de novo, invadiam, e isso aí durou uns 200 anos, nessa carnificina, esse banho de sangue. Porque aí entraram outros também, árabes, turcos, otomanos, teve muita briga aí para se tomar Jerusalém, que é até hoje, né,
é mais organizado, né? Que o Ministério das Religiões organizou, e a ONU decretou que é patrimônio da humanidade, Jerusalém, né? Mas ela é toda dividida em bairros, né? Bairros dos cristãos, dos muçulmanos, dos judeus e dos armênios. Até os pontos turísticos são metricamente divididos, um não pode invadir o lado do outro. Depois disso, lá pelo século XIII, e durou até o século XIX, bem pertinho da gente, ocorreram as inquisições da Igreja Católica. Todos aqueles que eram contra os dogmas da Igreja eram brutalmente assassinados, com muitas penas de morte violentas, e eram homens, mulheres e crianças. Então a gente vê, ao longo da história, foi uma carnificina. Como ele diz aqui, os adeptos da nova doutrina não se entenderam sobre a interpretação das palavras do Mestre. Não foi nada disso que Jesus deixou. Essas guerras religiosas, as guerras santas, ocorreram no período da Idade Média, né? Que é conhecido pelos historiadores como a Idade das Trevas. Kardec continua no próximo parágrafo e questiona se toda essa violência, toda essa carnificina, se a culpa está na doutrina do Cristo. E ele mesmo diz certamente que não, pois ela condena formalmente toda a violência. E aí ele coloca esses dizeres do Cristo aí. Todos os homens são irmãos. Amai vosso próximo. Amai vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem. Quem matar pela espada, perecerá pela espada. Mas a humanidade não estava preparada para entender essas palavras do Cristo na época. Ou melhor, nós não estávamos preparados para entender que todos os homens são irmãos, filhos de um único Deus. Não importa se ele é judeu, se ele é cristão, se ele é muçulmano. Amai vosso próximo. A gente também não conseguiu identificar quem era o nosso próximo. Amai vossos inimigos. Isso foi muito forte para a gente naquela época. Ainda é da gente identificar quem são nossos inimigos e por que eu tenho que amar os nossos inimigos. Fazei bem àqueles que vos perseguem. E quem matar pela espada, perecerá pela espada. Olha aí o Cristo falando para a gente bem claramente sobre a lei de causa e efeito, que a gente não conseguiu entender naquela época. O Cristo também deixou para a gente isso aqui, ó. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito de verdade, que virá restabelecer todas as coisas. O Cristo já sabia de tudo o que ia acontecer. Como Kardec também diz aqui, Jesus previa em sua profunda sabedoria o que deveria acontecer. Ele sabia da perseguição aos cristãos que haveria, da Guerra Santa, das Cruzadas, da Santa Inquisição, das guerras fratricidas. Ele sabia disso tudo. Por isso que ele disse que ele veio estabelecer a guerra, não a paz, que ele veio separar, não unir, mas não ele, as pessoas. A culpa não foi do Cristo, foi da interpretação errônea
das pessoas, no caso nós, ao longo dos séculos. E olha o que ele deixou para a gente. O Espírito de verdade, né? O Consolador prometido, né? Que é a nossa querida doutrina espírita, que virá restabelecer, vai consertar algo que já tinha sido estabelecido. Olha aí a nossa responsabilidade agora, como espíritas, como cristãos, como brasileiros, como filhos de Deus, de divulgar o cristianismo primitivo. Lembra que lá em 300 e pouco foi deturpado, foi manipulado. É a hora da gente falar quem é o nosso próximo. É a hora da gente entender quem é o nosso próximo e divulgar quem é esse próximo. É a hora da gente falar por que a gente tem que amar os nossos inimigos. Quais as consequências nesta vida e na outra vida. Por que quem mata pela espada perecerá pela espada? O que é a lei de causa e efeito? Vê como o espiritismo, a doutrina espírita, ela complementa, esclarece todo o cristianismo primitivo que foi deturpado. E com a explicação do quem eu sou, para onde eu vou, de onde eu vim, por que estou aqui, qual a minha missão, o que é Deus, quem são os espíritos. Isso tudo fica muito mais claro para a gente conseguir entender. Então essa é a nossa missão. Porque toda essa guerra que teve aí não foi culpa do Cristo, não. Fomos nós que interpretamos a sua doutrina de amor, amor a Deus, ao próximo e a si mesmo, interpretamos erroneamente. Cabe-nos agora, nessa oportunidade, nessa reencarnação, a gente divulgar, através do Consolador, que tanto esclarece, que tanto consola, né? A gente restabelecer o Evangelho do Cristo. Obrigada, fiquem com Deus. Querido Mestre Jesus, nosso amigo, nosso irmão maior, aceita, Jesus, essa nossa prece de agradecimentos. Agradecimento pelo estudo do Teu Evangelho desta tarde. Agradecimentos pela nossa reunião neste ano que se reinicia, um ano de tantas expectativas e esperanças. Agradecimentos pela nossa união de pensamentos e sentimentos, nesse esforço comum que temos de nos tornarmos pessoas melhores, um pouco a cada dia, à luz do Teu Evangelho, Mestre. Obrigada aos mentores da Casa de Miguel. E te pedimos licença para darmos por encerrada a nossa reunião da tarde de hoje. Sê conosco, Mestre Jesus, agora e sempre, graças a Deus.
pra que toda manhã venha nos brindar com orvalho e seus raios de luz. É preciso esforço para superar qualquer sombra que se faça em mim, para que eu veja toda boa nova, caminho de amor sem fim. Nova alvorada, passos na estrada, eu novo em mim. Sei que vou contar com sua mão, irmão. Toda escolha mete em nova direção, de olhar e ver, de ouvir e crer, de sentir e perceber. Deus no céu, Deus na terra, Deus no mar, no mar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus em seu olhar, vejo Deus em um sorriso, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar. Vejo Deus nas estrelas, vejo Deus na natureza, vejo Deus numa criança, numa criança que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a brincar, que vive alegre a cantar, que vive alegre a cantar.
Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Ele tudo fez com tanto amor. Quem Ele é, nosso Pai do céu. Ele fez o sol, o céu e o mar. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Me fez também, nosso Pai do céu. Deus fez o arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leitinho pra mim. Deus criou as flores, árvores também. Deus criou a chuva que me faz tão bem. Deus criou a grama pra brincar e o ar pra respirar. Deus fez o papai, mamãe, a mim. Por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim. Própria casinha. Quem foi que ensinou o colibri a voar assim, assim? Papagaio, papiá, puro taco, canarinho, assobiar. Coelhinho, saltitar. 1, 2, e meu coração amar. Quem responde é a brisa mansa. São milhões de estrelas no céu. São os lábios da criança que sussurra
sussurra papai do céu. Quem responde a brisa mansa são milhões de estrelas do céu. São os lábios da criança que sussurra papai do céu. Deus está dentro de nós em todas as circunstâncias da vida. Quer você esteja praticando uma boa ação, quer esteja agindo errado, Deus está dentro de você. Quer você sinta felicidade, quer esteja machucado pelo sofrimento, Deus está dentro de você. Procure não esquecer esta verdade em nenhum momento de sua vida. Deus Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Se é hora de cantar, vamos cantar. Se é hora de passear, vamos passear. Se é hora de brincar, vamos brincar. Mas se é hora de orar, vamos pensar em Jesus. Espero que todo mundo esteja bem. Então, hoje é a nossa primeira aula do GEAL e nós estamos muito felizes de estar junto de vocês, unidos em pensamento para estudar e aprender os ensinamentos de Jesus. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente começar a nossa aula. Senhor, aqui estamos reunidos em Teu nome, em nome de Jesus. Que possamos receber e sentir a presença de nossos amigos espirituais, trazendo amor, carinho e muita paz. Que essas vibrações cheguem a todos os nossos irmãos que estão em dificuldade, passando por um momento difícil, que estão com alguma enfermidade, que estão na rua, enfim, para todos os nossos irmãos em humanidade. Que essas vibrações possam trazer coragem, resignação e esperança em dias melhores. Que logo, logo isso tudo vai passar. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Olá! Hoje a nossa evangelização está voltando. E o tema da aula de hoje é muito legal. Ele é uma pergunta. Eu vou fazer para vocês agora. Deus está dentro de nós? O que vocês acham? Deus está dentro de vocês? Deus está dentro de cada um de nós? Não me responde agora. Eu vou fazer uma outra pergunta antes. Como é que eu faço para saber se Deus existe? Alguém aqui já viu Deus? Então, se nós não vemos Deus, como é que eu posso saber que Deus realmente existe? É simples. Se nós pararmos para pensar, Deus é nosso Pai Criador, não é verdade? Foi Ele quem nos criou. Mas Ele não criou só a nós. Ele criou a natureza, Ele criou aos animais, Ele criou os planetas, Ele criou o planeta Terra onde vivemos, Ele criou o ar que nós respiramos. Então, toda vez que eu me olho no espelho
e eu penso que foi Deus quem me criou, eu tenho a certeza de que Deus existe. E aí, nós voltamos ao tema da nossa aula. Deus está dentro de nós? Como é que eu faço para responder essa pergunta? Também é simples. Eu posso ter a certeza de que Deus está dentro de mim quando eu faço uma boa ação. Por exemplo, quando eu ajudo alguém que está em dificuldade, um amigo, um familiar, quando eu tento ser amorosa com as pessoas que eu conheço e principalmente com aquelas que eu não conheço, quando eu trato o meu próximo com respeito, quando eu tento ser uma pessoa que ajuda outras pessoas, quando eu sou uma pessoa que respeita e é carinhosa com os animais, que respeita a natureza e tenta preservá-la. Nesses momentos, eu sei que Deus está dentro de mim. Mas Deus só está dentro das pessoas que fazem boas ações? Não. Deus está dentro de todos, até daqueles que ainda não fazem boas ações ou que não fazem coisas tão boas. Só que eles não sabem que Deus está dentro deles. Eles ainda não despertaram para isso, mas um dia despertarão e terão a mesma felicidade que nós temos ao descobrir que Deus está dentro de nós. Agora, nós vamos assistir a um vídeo que vai explicar melhor o nosso tema. Vamos lá? Ei, moço, para o elevador! Ah, não! Pare isso! Convite especial. Esses jovens... Escute, meu rapaz, vem aqui. Espere! Assine aqui. Entendi. Vocês gostaram do vídeo? Então vamos conversar um pouquinho sobre ele? Vocês repararam que o homem do vídeo vivia com a mão no bolso? O que representava essa mão no bolso? Porque quando a gente está com a mão no bolso, impede da gente fazer um monte de coisa, né? Por exemplo, o homem do vídeo, ele não estava disponível para ninguém. Ele era uma pessoa que era egoísta, que só estava pensando nele. E aonde que a gente viu isso? Porque ele não parou a porta do elevador para a menina, ele não pegou a bola de gás, o carrinho de compras que estava disparando, ele não parou.
ele não aceitou o convite para ser voluntário? Aí eu pergunto, quando agimos assim, será que temos Deus dentro da gente? Será que nós somos egoístas também? E aí, a gente pega o livro dos Espíritos e tem várias perguntas lá. E na pergunta 621, fala assim: onde está escrita a lei de Deus? E o Espírito responde: na consciência. Então, essas leis de Deus estão dentro de todos nós. Então, por que a gente fica fazendo coisas erradas? A gente pergunta, né? Como um homem do vídeo. É porque a gente se afasta dessas leis. Porque essas leis divinas que Deus colocou dentro da gente é como se fosse sementinhas. Uma semente de uma árvore, que ela só vai germinar se a gente cuidar, despertar para ela crescer. Então eu posso dizer que nessa fase desse homem que vivia com a mão no bolso, ele não estava cuidando dessa sementinha que Deus colocou dentro dele, né? Que ela só vai germinar depois. Vamos ver quando é que essa sementinha germinou dentro dele? Ele estava andando na rua e de repente ele ia atravessar o sinal. Quem é que botou a mão assim no braço dele para atravessar a rua? Quem foi? Foi uma velhinha. Isso, foi uma velhinha. E ela andava tão devagarzinho. E aí, quando eles foram atravessar o sinal, o que aconteceu? O sinal abriu. Veio um carro na disparada e ele, na mesma hora, para o carro não pegar eles, o que ele fez? Tirou uma mão do bolso e fez pare, não é? E isso daí resultou numa ação da velhinha. A velhinha ficou agradecida e chegou perto dele e falou assim: escute aqui, meu rapaz, vem aqui. E fez um gesto com a mão de carinho na bochecha dele. E aí, gente, isso tudo começou a mudar. Ele chegou em casa, ficou olhando para as mãos, pensando, né? O que ele fez? Ele conseguiu parar o carro, salvou a vida dele e da velhinha. E a velhinha fez aquele gesto de carinho com as mãos. E ele pensou, né? Quanta coisa boa ele poderia fazer com as mãos, não é mesmo? E aí ele começou a despertar essa sementinha. Quando o elevador já ia fechar a porta, ele segurou a porta para a menina, ele segurou a bola de gás, assinou para ser voluntário, ajudar as pessoas. Foi para o asilo visitar os velhinhos. Até que um dia, ele andando na rua, ele encontrou um homem igual a ele, como ele era antigamente, com a mão no bolso. E aí ele pensou, esse homem aí está igualzinho como eu era. Aí o que ele fez? Se fingiu de cego para despertar essa sementinha divina que Deus colocou dentro da gente. E aí ele se fez de cego, fez a mesma coisa que a velhinha fez com ele, né? Na hora de atravessar a rua, colocou as mãos no braço do homem. E aí a gente conclui o quê? Que ele queria despertar essa lei divina que Deus colocou dentro da gente, em todos nós. Então, a gente faz a pergunta: Deus está dentro de nós? Sim, Deus está dentro de todos nós. Então, agora, vamos fazer uma atividade para a gente despertar e nos aproximarmos mais dessa lei de Deus. Olá, eu sou a tia Deise.
Nós agora vamos realizar uma atividade simples, mas bem interessante. Vocês vão gostar, uma atividade bem legal. Vocês vão precisar de um pote. Esse aqui eu estou usando com a reciclagem, um pote de margarina. Pode ser uma caixinha qualquer, caixa de sapato ou mesmo um saco plástico. Será chamado lugarzinho, né? A caixa das boas ações, o pote das boas ações e alguns cartõezinhos de papel. Bom, vocês vão escrever várias mensagens, várias coisas boas que vocês gostariam de fazer para os outros, porque é isso que Jesus nos ensina, não é? Em benefício do outro. Várias coisas que às vezes a gente nem se atenta para isso, e aí a gente vai parar, pensar no que você gostaria de fazer pelo outro. As boas ações que você pode realizar, deve realizar em nome do Cristo. Tá? Então, olha, quais são essas boas ações? Vou dar uns exemplos para vocês. Vou colocar dentro do meu potinho. As minhas, ó. Dizer eu te amo. É tão gostoso quando a gente ouve isso, né? Fazer um elogio para alguém. E quem é que não gosta de ser elogiado? Não é? Então, fazer um elogio para alguém. Ó, tudo está escrito aqui, ó. Guardar seus brinquedos, são seus, você arruma, você guarda. Arrumar o lugar onde você dormiu, ajudar em alguma tarefa da casa, dar um abraço bem apertadinho e muitas outras coisas que vocês podem fazer. Boas ações. Lembrando que não precisa, todo dia de manhã vocês vão tirar um papelzinho daquele ali, uma mensagem, né? Vão assumir esse compromisso de realizar essa boa ação. Mas não precisa jogar o papelzinho fora, não. Vai colocando por baixo, né? E assim vai fazendo todo dia. E vocês, ao final, vão perceber o quanto foi maravilhoso realizar todas essas ações. As mudanças que vão ocorrer com você, principalmente, né? Porque estar com Cristo é isso. São as nossas ações, as nossas boas ações, a mudança que acontece dentro de cada um de nós. Mas só acontece quando a gente se propõe a realizar, certo? Então, olha, conto com vocês, hein? Para que a gente faça o nosso mundinho, a começar pelo nosso mundinho, dentro da nossa casa, um mundo melhor. Beijo, até a próxima. Fiquem com Deus. Terminando as nossas atividades de hoje, vamos à nossa prece, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso mestre amigo, agradecendo por essa oportunidade de estarmos juntos, de iniciarmos as atividades do GEAL desse ano, pedindo a Ele que nos ampare, nos sustente, agradecendo a toda a espiritualidade da Casa de Miguel, que tanto nos auxilia, que tanto nos sustenta. Que essas vibrações, Senhor, de amor, de paz, possam se estender a todos os lares, a toda a humanidade. Gratidão por tudo. Graças a Deus.